Fala aí, pessoal, tudo em paz? Eu sou o professor Glenison e hoje nós vamos falar sobre funções, tá certo? Sua definição, a construção de funções e atividades sobre isso, tá bem? Espero que vocês aproveitem, será uma aula curta, né? E a gente vai deixar uma atividade para vocês desenvolverem um pouco mais, tá bem? Vamos lá, aproveitem tudo que a gente tem para apresentar. O que é uma função, certo? Isso é importante a gente colocar na nossa mente, compreender bem, porque vocês vão estudar muita coisa de função, tá? Vocês vão estudar função linear, função quadrática, função exponencial, função logarítmica. Então são muitos assuntos de função e você tem que entender o conceito, tá certo? Que você já deve ter visto no nono ano e agora a gente tem que aprofundar esse conceito. Então, o que é uma função? É uma relação proporcional entre duas grandezas. Acabou, certo? Esse é o conceito bem popular, tá? Mas de uma modo formal, a gente tem aí eu vou ter dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, certo? Não vazios. E a gente diz que a função é a relação que liga os dois conjuntos, que leva cada elemento de A apenas um correspondente no conjunto B, cada um dos elementos de B, certo? Cada um elemento de A tem que ter apenas um correspondente em B, entendeu? Por exemplo, vamos dar aqui uma situação, ó. Vamos supor que aqui eu tenho um boné, certo? Digamos que cada boné que eu tenho aqui, eu vou mostrar alguns, ele custe, sei lá, 20 reais, ok? Pera aí. Um boné custa 20. Porém, dois bonés custam 40. Porém, três bonés custam 60. E quatro bonés custam 80. Ou seja, observe, cada elemento do conjunto número de bonés gerou uma quantidade diferente. Ou seja, para cada elemento do conjunto A, eu direcionei uma flecha para um elemento do conjunto B. Isso é uma função, tá certo? É uma relação entre duas grandezas. Essas grandezas são número de bonés e valor, né? O custo deles, o valor que a gente definiu para eles. Beleza? Entendeu a ideia de função? E a gente vê função em muita coisa em nosso dia a dia, tá certo? Observe mais a partir de agora. É importante observar, certo? Essa notação aí a notação f de A em B, presta atenção aí, isso aqui é f de A em B, essa é a leitura, indica que a função f leva A para B, certo? Leva os elementos de A para um elemento de B. Aí outra coisa importante, se y está definido em função de x, certo? Y depende de x, então chama x é a variável independente e y é a variável dependente. Como assim, professor? Por exemplo, se eu digo y é igual a 2x, ou seja, quem é y? 2x. Y depende de quem? De x, porque y está escrito em função de x, tá certo? Então, y depende de cada valor de x. Aí eu tenho uma representação, essa representação é chamada de diagrama de Venn, tá certo? São os diagramazinhos que a gente representa o nosso através de conjuntos, né? Como a gente já viu o assunto de conjuntos, o nosso problema é assunto de função. Para indicar o valor que a função f assume para x, escrevemos f entre parênteses x. E como é que a gente lê isso? A leitura é f de x. Isso aqui significa f de x, ou simplesmente y, porque f de x é y, tá certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Os elementos de x pertencem ao conjunto A. Aí existe uma função que leva x para os elementos y, que pertencem ao conjunto B, tá certo? Que é quem y? F de x, tá bom? Então,
Quando alguém pedir você f de x, é o mesmo que você saber que está pedindo y. Lembre-se disso, tá certo? Aí a gente vai verificar, né, se alguns diagramas de Venn são realmente função ou não são. Como a gente disse no início, a gente vai definir função, certo? Ver as suas representações e construir alguma função. Nesses diagramas aí, qual desses é função e qual não é? Observe bem, olha. Cada elemento de A, certo, se relaciona com apenas um elemento de B. Olha, cada elemento de A se relaciona com apenas um elemento de B. Acabou. O item A é função. Tá certo? Tranquilamente. Agora dê uma paradinha e olhe direitinho o item B. Olha o que acontece. O 0, que é o elemento de A, se relaciona com o 0. Tranquilo. O 4 se relaciona com o menos 2. Tranquilo. Porém, o 4 também se relaciona com o 2. Aí perdeu a tranquilidade, certo? Esse argumentozinho, o 4 se relacionar com dois elementos do conjunto B, faz a gente concluir que essa relação aí não é uma função. Tá certo? Não é uma função. Exatamente. Se a gente, por exemplo, apagar essa setinha de baixo ou essa setinha de cima, tá certo? Qualquer uma dessas duas, a gente diz que essa relação é uma função, assim como o item A. Beleza? Vamos para a próxima. E aí nós temos o item C. Veja que eu tenho o conjunto A com alguns elementos, o conjunto B com outros elementos. Certo? Eu quero que fique bem claro para vocês o seguinte. Veja bem. O seguinte. Esses elementos B aqui não precisam receber todos uma flechinha, não precisa ter relação com isso. O nosso problema, certo, é observar melhor o conjunto A, o conjunto da variável independente, tá certo? Esse conjunto A não pode acontecer isso aqui, nenhum elemento, nenhum nem dois elementos, nem três, e assim vai ficar sem se relacionar com nenhum dos elementos do conjunto B. Então, esse cara aqui, se fosse, nesse caso aí, tanto faz de A para B quanto de B para A, não seria função. Por quê? De A para B ia sobrar 4 e 2, que não está mandando flash, e se fosse de B para A, iriam sobrar 6 e 8, porque não estariam mandando também flecha ou recebendo flecha. Se a gente está passando já estou pensando lá na frente, a gente vai ver função inversa, tá certo? Mas deixe isso aí em aberto por enquanto, depois a gente vai ver mais à frente. Então, definiu, olha, voltando um pouquinho, cada elemento de A tem que mandar uma flecha. O elemento de A não pode mandar duas flechas, só pode mandar uma, tá certo? Os elementos de A não podem ficar sem mandar flecha. Por isso que essa representação não é função. Tá certo? Beleza? Ficou claro? Vamos lá mais um pouquinho. O conceito de função, como eu iniciei a minha aula, ele é muito comum na nossa vida. Certo? Eu falei de bonés, mas a gente poderia falar de uma infinidade de coisas. Falei de boné porque era o que estava mais fácil aqui perto de mim nessa aula. Agora a gente deu um exemplo aí sobre, por exemplo, as barracas da feira da nossa cidade. Tá certo? Olha lá. Na feira de Itabaianinha, cada barraca da feira paga R$20. É um valor que eu estou falando genérico, viu, pessoal? Não é um valor assertivo, não. Aleatoriamente a gente escolheu o número R$20 de taxa. E essa situação produz uma função onde o valor arrecadado depende do número de barracas. E para cada número de barracas haverá um valor arrecadado. Olha, duas grandezas. Quais são elas? Número de barracas, valor arrecadado. Se existir uma relação onde para cada valor de A existir um e somente um elemento relacionado em B, acabou, é função. Mas vamos conferir. Uma barraca, R$20. Duas barracas, R$40. Três barracas, R$60. Vocês perceberam? Para cada elemento que eu vou acrescentando aqui, eu vou aumentando K também. Então, para cada elemento de A, eu vou ter um elemento em B. Entendeu? Isso
é uma relação e isso é uma função. Não vai existir um cara em A que vai ficar sem mandar flecha para B. Nem vai existir um cara que vai mandar 2 flechas. Não tem como. 10 barracas vai pagar R$200 e também vai pagar 250? Não tem como. Tá certo? Então, para cada elemento de A, vai existir um elemento em B. Tá bom? Então, repare. O valor arrecadado depende do número de barracas. Ou seja, o número de barracas é o quê? Variável independente. Tá certo? E o valor arrecadado é variável dependente. Cada número de barracas gera uma e somente uma arrecadação distinta. Olha, tá vendo? Então é função. Tá certo? É função, não tem erro. A lei que gera essa função é y igual a 20x. Repare, uma barraca, 20. 2 barracas, 20 vezes 2. 3 barracas, 20 vezes 3. 4 barracas, 20 vezes 4. X barraca, 20 vezes x. Isso é o que a gente chama de lei da função, certo? A regra que domina, que controla esse assunto aí. A lei da função ela é muito importante, certo? Onde o y é o f de x. O y, nesse caso, representa o valor arrecadado, que é a variável dependente, e o x representa o número de barracas, que é a variável independente, tá certo? Então, a partir desse pequeno conceito, a gente vai deixar aí alguns exercícios para vocês responderem, certo? E na próxima aula a gente já vai tirar dúvidas sobre esses exercícios. É pouquinha coisa, vocês vão tirar de letra, beleza? Valeu, aproveitem os exercícios e pratiquem bastante.